Olá, seja muito bem-vindo de volta ao treinamento e nós estamos na fase final do nosso treinamento e agora nessa aula nós vamos fazer um projeto, uma coisa muito mais mundo real para que você possa sentir também as dores na hora do desenvolvimento, né? Você sentir os problemas e poder você mesmo conseguir pensar nas formas de como o HTML pode resolver junto com o CSS problemas de layout, utilização, tá? A ideia é que eu tente colocar também dicas de como eu faço na hora que eu vou trabalhar com HTML e CSS e fazer com que seja uma parada mesmo bem mais dia a dia, certo? Nessa primeira aula vamos dividir em duas partes, né? Nessa primeira aula eu vou fazer toda a estruturação HTML junto com você, eu vou explicar o projeto, como é que vai ser, como é que vai funcionar e daí nós vamos fazer juntos, tá? Do zero aqui, minha tela já tá branquinha aqui, não tem nada, tá? O HTMLzinho nu e cru, tá certo? E nós vamos construir junto, tá? Um formulário para a candidatura da DevTube. Vamos supor que a DevTube está contratando desenvolvedores, tutores, pessoal de marketing, etc. E a gente quer disponibilizar um formulário para poder facilitar a nossa vida, né? Não pedir para o pessoal mandar só e-mail, né? A gente tem um formulário, que esse formulário vai alimentar um banco de dados aí pro back-end, etc e tal, uma coisa que não vamos mexer, tá certo? O importante a gente é só a estruturação e estilização desse formulário, tá bom? Então, nessa primeira aula eu vou fazer a estruturação e a nossa última aula vai ser estilizar esse formulário, tá bom? Então vamos aqui para nossa tela, vamos deixar de lero e nós vamos começar aqui antes de mais nada com a nossa tag title. Vamos colocar o título aqui da nossa página, aqui processo seletivo DevTube. Vou colocar algo desse tipo aqui, né? DevTube. Beleza, se eu atualizar aqui já vai estar aqui, ó, bonitinho o meu processo seletivo, certo? Eu já tenho aqui uma pastinha images, que eu tenho 5 icon e tenho aqui o logo da DevTube, tá? Arquivos que a gente utilizou lá na aula de imagens, né? E vamos colocar aqui já a nossa tag, que representa, né? Não é a style sheet, ainda não, tá? Vai ser o icon e aqui vai ser o href, vai ser images barra favicon.png. Eu posso colocar aqui o type image barra PNG. PNG. Vamos atualizar aqui, vamos ver se tá tudo ok. Tá aqui, apareceu bonitinho aqui o nosso favicon, tá? Agora aqui eu vou colocar esse cara para baixo, tá? Apenas questões minhas mesmo de organização, tá? E aqui embaixo eu já vou colocar um link para um style sheet, que eu vou criar o nosso formulário, né? Nossa utilização na outra aula. E já vou colocar aqui estilo.css, certo? E aqui eu já vou criar esse arquivo para não ter problema, tá? Ó. Estilo.css. Ele vai ficar aqui, não vamos mexer nele agora, tá? E aqui nós já temos alguma coisa já feita que você já viu nas aulas passadas, tá? Se por acaso você não viu, se você ainda não entendeu alguma parte disso aqui, você volta lá na aula que tudo isso aqui a gente viu durante o curso, tá bom? Eu tô aqui com a colinha, tá, gente? Então já tô vindo aqui os próximos passos, tá? Vamos aqui criar então um H1 e um H3. Bem aqui no nosso body eu vou botar um H1 e um H3, que é para representar, saber o que é essa página, né? Para o usuário entrar e já saber o que é essa página, tá? Então eu coloquei aqui, ó, um H1 e um H3. Deixa eu atualizar a página. Ó, formulário de candidatura vaga de programador, tá? Deixa eu botar um pouquinho maior aqui. Formulário de candidatura e vaga de programador. Preencha os dados abaixo para concorrer a 5 vagas de programador, tá? Beleza? Então aqui já temos aqui uma chamada, né? Digamos assim, uma chamada do meu formulário. Aqui eu vou colocar um HR, tá? Um HR que você sabe que é uma régua, né? E aqui embaixo eu vou colocar um H4, certo? Vocês estão percebendo que eu estou colocando, organizando semanticamente os meus headers. Eu vou colocar aqui os maiorquezinhos assim, sobre a empresa, tá? Vamos botar aqui um atualizar. Beleza, ó, veja como ficou. Beleza, sobre a empresa. Aqui eu vou colocar a logomarca, tá? Da nossa escola, né? Images barra logo DevTube. Eu vou botar aqui no alt logo da DevTube, certo? E aqui eu vou colocar um pouquinho menor, então eu vou botar o width, vou colocar aqui 80, vai, vamos ver, vamos testar, né? Vou atualizar a página. Beleza, por enquanto deixa assim mesmo, estamos fazendo só a marcação, né? E embaixo eu vou colocar um parágrafo, tá? Que é como se fosse falando da DevTube, tá? E eu vou colocar aqui, por exemplo, um lorem y, né? Já tá abertinho aqui, facinho pra gente, tá? Deixa eu pegar aqui até aqui mais ou menos. Vou colocar assim, beleza? Vou atualizar a página. Beleza, temos uma descriçãozinha, como se fosse logomarca, e a descrição
da empresa. Deixa eu botar um pouquinho mais de texto. Deixa eu colocar até aqui, por exemplo. Até aqui, acho que tá bom. Beleza? Aqui, isso. Beleza? Agora temos um outro parágrafo embaixo que vai ser uma chamada, né? Eu quero fazer com que ele apareça uma chamada para mais detalhes, né? Acessar o site da DevTube, né? Então eu posso colocar aqui um outro parágrafo dizendo mais detalhes, acesse o site da DevTube. Perceba que eu tenho um link, tá? Ó, presta atenção, deixa eu botar aqui para baixo o link. Ó, percebam que eu tenho um link, tem que botar o espaço aqui. Um link para o site da DevTube. O target, que você sabe que o target vai fazer com que eu abra numa nova guia, numa nova aba, tá? E o conteúdo do link é clicando aqui, né? Então vamos aqui, recarregar, beleza, ó. Eu tenho aqui uma imagem, vou ter aqui a descrição da empresa e aqui mais detalhes, clico no DevTube e ele vai cair aqui no site da DevTube, beleza? Então, temos aqui, digamos, a parte de cima, né? A primeira seção aqui do nosso formulário, né? Que vai ser mais um falando que empresa, o que a empresa, cultura da empresa, o que a empresa prega, o que a empresa tem, os objetivos da empresa, etc. Tudo seria aqui nessa parte de cima do formulário. E agora o próximo seria colocar aqui, por exemplo, o link para as redes sociais, né? Eu coloco aqui, por exemplo, redes sociais, tá? E as redes sociais a gente pode colocar, gente, dentro de uma UL, né? De uma lista não ordenada, tá? No caso são três, né? São três, no caso é Instagram, Facebook e Twitter, né? Podemos colocar 3 itens aqui, tá? Eu já tenho aqui na minha área de transferência, tá? Não preciso digitar isso, tá bom? Mas vocês podem digitar aí, ó. Já tenho aqui as redes sociais, tá? Com um A dentro, né? Uma âncora dentro das minhas LIs, com os endereços da DevTube, né? Nas redes sociais, com o target underline blank, tá bom? E aqui o texto, né? Facebook, Twitter e Facebook, tá? Se eu atualizar aqui a página, ó, vai aparecer assim, ó. Certo? Vai aparecer bonitinho aqui Instagram. Ele vai direto pro Instagram e etc. Beleza? Só uma coisa que faltou, a gente pode colocar aqui, né? É o title, né, de cada um, né? Visite nosso Instagram. Vamos fazer a mesma coisa nos outros. Aqui, visite nosso Facebook. Visite nosso Twitter. Pronto, nosso title, para deixar, né, um pouquinho mais explicativo do que se trata esse link, né? Ó, vou botar aqui em cima, visite nosso site, visite nosso Facebook, visite nosso Twitter, beleza? Mais uma sessão aqui encerrada, bonitinho. E agora, né, nós vamos, por fim, vou colocar aqui um HR, né, mais um HR aqui. Por fim, nós vamos aqui embaixo colocar o nosso formulário para o cara lá preencher e colocar os dados para submeter para banco de dados, né, banco de talentos, digamos, da DevTube, tá? Antes de mais nada, a gente vai englobar todos os elementos, cada elemento a gente vai colocar dentro de um P, tá? Vai ter, por exemplo, agora um campo que vai ser a cidade, então eu vou colocar dentro aqui do P, certo? Esse campo da cidade, ele vai ser um label, tá? Esse label vai ser cidade, tá bom? E esse cara, esse elemento aqui, só faz sentido para DevTube, né? Digamos assim, as regras de negócio exigem que essa cidade seja uma lista predefinida. Uma lista de seleção no qual eu possa selecionar uma cidade. Então, se é uma lista de seleção, nós usamos o select, né? Então, eu vou copiar aqui, tá? Eu já tenho toda a minha área de transferência. Mas você já sabe que o select a gente utiliza a tag select e os seus options dentro, né? Dessa forma aqui, ó. Então, a cidade, select e as suas opções dentro, né? Deixa eu atualizar aqui a página. Eu já tenho aqui a cidade, ó. As cidades que eu coloquei: São Paulo, Fortaleza, Curitiba, Belo Horizonte. Beleza? Um passo já foi dado aqui. O próximo campo que nós vamos colocar, né? Vamos colocar aqui dentro do P, ó. Vai ser o estado civil, tá? O estado civil, ele poderia também ser uma lista como essa daqui, mas o meu cliente pediu que fosse aqueles botões de rádio, né, os radio buttons, porque para ele acha mais usual e o cliente sempre manda, então a gente tem que obedecer o cliente, né? Então, o meu cliente pediu, vamos fazer assim, ó, já copiei aqui na transferência, é bem simples, vocês já sabem como faz. Eu vou colar aqui, ó. Opa, deixa eu só separar que ficou muito juntinho. Estado civil,
casado, solteiro, divorciado, tá? Muito simples, pessoal, como a gente já tinha feito nas outras aulas. Eu tenho um input do tipo radio e eu tenho o label aqui embaixo, tá? Dou uma quebra de linha em cada um e ele vai ficar assim, ó. Estado civil, casado, solteiro, divorciado, viúvo. Lembra que a gente esqueceu de botar o name na aula passada? Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Name, tá? Estado civil. E todos eles, como eu tô utilizando esses no mesmo contexto, né? Eles são um grupo de radios, né? Eu tô utilizando o mesmo contexto. Eu coloco aqui o mesmo nome, tá? Vamos atualizar a página e agora sim ele tá marcando somente um. Beleza? Vamos passar adiante. E agora nós vamos colocar quais as linguagens de programação que esse cara vai querer submeter nessa etapa, né, de processo seletivo, né? Então a gente tem que ter a opção do usuário, né, do usuário que está utilizando a página, de selecionar uma ou várias linguagens de programação, né? E a gente sabe que a gente tem o checkbox, que a gente pode colocar várias opções e ele escolher uma ou várias opções. No caso, uma ou várias linguagens de programação, né? Então, a gente já viu isso, né? Então, já vou copiar aqui, já está na minha área de transferência, tá? Vou colar aqui embaixo, tá? Deixa eu só ajeitar aqui para não ficar muito juntinho, assim, ó. Beleza? Então, aqui nós temos um input type checkbox, beleza? Embaixo um label e as quebras de linhas, tá? Nada que você já não saiba. Vou recarregar a página e tá aqui embaixo, ó. Selecione as linguagens de programação que você mais domina, né? E você seleciona, eu gosto de PHP, eu sei JavaScript, eu sei Ruby, por exemplo. Então eu marco esses três e aí quando ele for submeter, só vai aparecer vagas para ele, né? Só vai ser designado, no caso, para as linguagens no qual ele domina, beleza? E agora, né, por fim, o nosso formulário já está quase ok, né? E agora nós vamos fazer uma tabela no qual eu vou dar como se fosse estatísticas, né, de quantas pessoas já se inscreveram para PHP, quantas pessoas já se inscreveram de Java, como é que está a concorrência, enfim, porcentagem da concorrência. É uma tabela que vai mostrar um resumo, uma estatística para quem está aqui na tela fazendo o formulário de candidatura, né? Então é uma tabela, tá? Eu vou criar aqui aos poucos com você. Deixa eu botar aqui embaixo, tá? Eu vou botar uma table, beleza? Nessa table eu vou botar aqui primeiramente o T-Head. Olha o T-Head como funciona. Eu vou ter aqui a linguagem de programação, vou ter aqui o número de candidatos e porcentagem de concorrência. Eu vou colocar aqui T-Body, mas vai ficar vazio por enquanto. E vamos ver como é que tá aqui, né? Olha, já colocou aqui embaixo, ó, linguagem, número de candidatos e número de concorrência, ainda nu e cru, porque a gente não está estilizando, tá? E aí E aí no body nós vamos colocar, né, o conteúdo aqui dessa minha tabela, tá? Deixa eu ajeitar isso aqui, não ficou muito legal. Aqui. Deixa eu fazer assim. Assim. Assim e assim. Pronto, eu tenho no caso 1, 2, 3, 4 linhas, né? Logo, eu tenho 4 linguagens de programação. E aqui eu tenho cada uma as células de cada linha. Eu vou atualizar a página e vai ficar algo desse tipo aqui, ó. Beleza? Ficou errado aqui esse 8,5 porque aqui tem 4, ó. Sem querer deve ter colocado aqui 4. E pronto, ó. Tá aqui, ó. Linguagem, número de candidatos e a porcentagem da concorrência, né? Saber como é que tá a concorrência para uma vaga, né? Uma coisa desse tipo, tá? E por fim, né? A gente termina aqui com o button, né? Com o button, você botar aqui, enviar meus dados. Pronto. Aqui vai ter o botãozinho para o cara ir lá e submeter o formulário, certo? Posso colocar aqui um BR também para dar uma quebrinha de linha, tá? Pronto. E aqui está o nosso formulário, tá? Esse aqui é o nosso formulário, tá bem feinho, né? Porque ele não tem estilização nenhuma, né? Mas eu, por exemplo, eu gosto muito de sempre fazer a parte de estrutura, de diagramação da minha página antes da estilização, tá? Eu prefiro assim, eu gosto assim, tá? Mas né, tem gente que já gosta de ir fazendo, por exemplo, eu vou fazer o header e já estilizo o header, eu vou fazer a parte do sobre e já estilizo o sobre, não tem problema nenhum com isso, tá? Isso é mais questão de feeling, de você... o que você gostar, tem experimenta os dois.
Experimenta fazer primeiro layout, depois experimenta fazer layout, utilização em paralelo. Isso aí não tem nada a ver com certo e errado, tá? É mais questão de gosto. Eu gosto primeiro de diagramar, de estruturar o meu layout, tudo que eu tô fazendo, todos os meus componentes bonitinhos aqui, tá? Deixar tudo na minha mesa, tudo em cima da mesa. Aí depois que eu vejo que eu tô satisfeito com a estrutura, ela tende a mudar, isso é normal durante a utilização, mas eu já sei que tá 80, 90% pronto, né? 90% vai ficar assim, pode dizer que muda uma coisinha ou outra. Aqui no treinamento não, porque já tá um ambiente mais controlado, né? Mas a tendência é que você esteja mexendo aqui, isso aqui ao invés de ser um P, vai ser, por exemplo, um H2, por exemplo, né? Então, não se preocupe com isso, tá? Qual é o mais fácil, qual é o mais correto, não existe isso, tá? Então, eu gosto de fazer assim, sugiro que você faça assim, e também sugiro que você faça fazendo em partes e saber qual que você gosta, qual que você sentiu mais produtivo, tá bom? Na próxima aula nós vamos utilizar esse formulário, toda essa página do formulário e também finalizar o nosso treinamento aqui de HTML, tá bom? Encontro você na próxima aula. Esse vídeo é patrocinado pela FabWeb, hospedagem de sites e servidores. Acesse www.fabweb.com.br.